Você dormiu suas 8 horas. Talvez até tenha ido para a cama mais cedo que isso, especificamente para tentar acordar diferente hoje. E mesmo assim, aqui está você, acordado há poucas horas e já sentindo aquele peso atrás dos olhos, aquela vontade de deitar de novo, de desligar tudo, de não conversar com ninguém por um tempo. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que o corpo descansou, mas a mente parece que não? A resposta que a maioria das pessoas escuta é sempre a mesma. Durma mais, durma melhor, beba mais água, tome menos café. E olha, tudo isso ajuda. Mas se você já tentou de tudo e ainda assim termina o dia se sentindo esmagado, é porque o problema nunca foi realmente o seu sono, né? O problema é outro, e ele é quase invisível. Não dói como uma dor de cabeça, não pesa como um treino puxado. Ele acontece em silêncio, o dia inteiro, em pequenas doses de que parecem inofensivas demais pra gente se importar, né? Hoje eu quero te mostrar exatamente o que é isso. Não para te dar mais uma lista de tarefas para fazer antes de dormir, mas para você finalmente entender por que se sente assim e sentir um pouco de alívio só de saber que não é frescura e não é fraqueza e também não é falta de disciplina. Sejam bem-vindos ao canal Visão de Fora, onde a gente enxerga problemas do dia e coisas que não damos total valor que deveríamos dar. E aqui a gente destrincha isso e deixa mais claro para tentar ajudar vocês. Já peço que se inscrevam no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos embora pro vídeo. Vamos fazer uma conta rápida, só para a gente visualizar. Pesquisadores que estudam o comportamento humano estimam que um adulto toma em média milhares de decisões por dia. A maioria delas são tão pequenas que você nem percebe que está decidindo. Começam como coisas normais, que roupa vestir, se você responde uma mensagem agora ou depois, qual aba abrir primeiro, se aceita aquele convite, que caminho pegar no trânsito, se aquele comentário merece alguma resposta ou não, qual vídeo assistir enquanto come, se compra isso ou aquilo. Cada uma dessas escolhas parece leve, isolada, sem peso nenhum. Só que a nossa mente, ela não funciona separando essas coisas, essas decisões, esses compartimentos. Ela funciona como uma bateria única nossa, compartilhada por tudo que você faz ao longo do dia. E existe até um nome para isso: fenômeno da fadiga de decisão. O psicólogo Roy Baumeister, um dos primeiros a estudar esse efeito a fundo, descreveu que a nossa capacidade de escolher e de nos autocontrolar como um recurso limitado, parecido como um músculo que vai perdendo a força conforme é usado repetidamente, sem pausa. Não é a força de vontade fraca, é simplesmente uma biologia. Seu cérebro gasta energia real, mensurável, cada vez que avalia uma opção. Mesmo uma opção pequena que às vezes não parece nada. E aqui está a parte que mais revela, né? As pesquisas com juízes em audiências mostram algo muito curioso. As decisões mais favoráveis, mais ponderadas, aconteciam logo depois de uma pausa, no início da manhã, ou logo após o almoço. Conforme as horas avançam, sem descanso, mesmo profissionais treinados, tomando decisões seríssimas, começavam a favorecer a opção mais fácil, mais automática que temos, a que exige menos esforço mental. Não porque ficaram piores no trabalho, porque a mente deles literalmente tinha menos combustível disponível logo depois de uma pausa, né? Agora imagina isso multiplicado pela sua rotina. Você não é juiz, mas seu dia é uma sequência quase ininterrupta de pequenos julgamentos. E diferente de décadas atrás, hoje você carrega literalmente no bolso uma máquina desenhada para multiplicar essas escolhas o tempo inteiro. Vamos pensar num supermercado, por exemplo. Antigamente, comprar um arroz significava escolher entre duas ou três marcas na prateleira, né? Hoje são 20 opções diferentes, cada uma com uma embalagem gritando por atenção, prometendo algo distinto, mais barato, mais saudável,
mais sustentável, mais rápido de preparar. Multiplique isso por cada corredor, cada categoria de produtos, e uma tarefa que deveria durar 15 minutos vira meia hora de micro decisões acumuladas, uma atrás da outra sem pausa. E o supermercado é só um exemplo entre dezenas de coisas que se repetem todos os dias, em versões diferentes. O aplicativo de entrega com 30 restaurantes esperando uma escolha. O streaming com centenas de séries competindo pela atenção do público, antes mesmo de você conseguir relaxar para assistir. Então, você imagina ali, você senta na frente da TV para assistir alguma coisa e fica horas e horas tentando escolher algo para assistir, né? Isso eu acho que acontece com todo mundo. Nenhuma dessas coisas isoladamente parece cansativa, mas juntas ao longo do dia inteiro são exatamente o que drena aquela energia que você não sabe onde que foi parar. Daí você se pergunta por que você se sente tão cansado. E são essas pequenas coisas que vão sugando sua energia durante o dia. Existe uma segunda camada nessa história e ela é ainda mais sutil. Não é só a quantidade de decisões que você toma, é a quantidade de estímulos visuais e sensoriais que seu cérebro precisa filtrar o tempo inteiro, só para você conseguir funcionar normalmente. Pensa em quantas horas de tela você olhou hoje, até agora. Quantas notificações apareceram na tela do seu celular? Quantos rostos, produtos, texto, cores, sons diferentes que você viu, que já passaram diante dos seus olhos e ouvido só na última hora. Seu cérebro não ignora isso automaticamente. Ele processa cada estímulo, ainda que por uma fração de segundo, decidindo se aquilo merece a sua atenção ou não. Isso também é um trabalho invisível, mas ele é real. Tem também um fenômeno que os pesquisadores de produtividade chamam, que é resíduo de atenção. Quando você troca uma tarefa pela outra, do trabalho para o celular, do celular para uma conversa, da conversa de volta ao trabalho, uma parte da sua atenção não migra completamente junto com você. Ela fica presa um pouco na tarefa anterior. E quando isso se repete dezenas de vezes, talvez centenas ao longo do dia, o resultado é uma mente fragmentada, que nunca chega a descansar de verdade, né? Mesmo quando você acha que está só checando uma coisa rápida, você acaba tentando ter atenção em 2, 3 coisas e, bem no fim, fica complicado para sua mente entender o que está fazendo. E é por isso que às vezes a gente passa o dia inteiro sem fazer nenhum esforço físico significativo, né? E ainda assim chegam à noite com a sensação de ter corrido uma maratona, porque de certa forma você correu, só que o peso não era físico, ele era cognitivo só. Pensa na última reunião de trabalho que você teve, seguida e imediatamente de uma ligação, de uma mensagem urgente no grupo da família, seguida de você tentando voltar para aquele relatório que ficou pela metade. Cada uma dessas transições parece rápida, quase que automática. Por trás dos panos, ele está tentando reorganizar completamente o foco a cada troca, descartando um contexto e carregando o outro, tentando lembrar onde que parou. Você faz isso 30, 40 vezes durante o dia e sem estranhar. Só que você só sente isso quando chega o fim do dia, na hora de dormir. Se você chegou até aqui nesse vídeo sentindo que talvez exista algo errado com você, que as outras pessoas dão conta, que só você que se sente exausto, sem motivo aparente, eu preciso te dizer com toda a sinceridade, isso não é uma falha sua. Isso é o resultado esperado, previsível, de viver dentro de um ambiente que nunca foi desenhado para a quantidade de estímulos que escolhemos e que temos hoje. O nosso cérebro evoluiu para lidar com um número bem maior de decisões diárias, na maioria delas ligada à sobrevivência mais direta. Ele não foi construído pensando em notificações, feeds infinitos, dezenas de aplicativos disputando sua atenção a cada minuto. Você não está quebrado. Você simplesmente está operando dentro de um sistema que ele exige mais do que qualquer uma mente humana foi originalmente
preparada para sustentar, sem pausa, todos os dias. Essa exaustão que você sente à tarde, esse vazio mental que aparece mesmo depois de uma noite de sono decente, isso é o seu cérebro pedindo da única forma que consegue. Um tipo de descanso que vai além de você fechar os olhos e deitar no travesseiro. Pense em alguém da sua família, de uma geração anterior, que talvez repita a frase: no meu tempo era mais tranquilo. Existe uma verdade ali que vai além da nostalgia. Não é que a vida antes fosse mais fácil, no sentido de menos trabalho ou menos responsabilidade. Muitas vezes era assim, mais dura em outros aspectos, mas era, sem dúvida, mais silenciosa em termos de estímulo. As pessoas tinham menos telas, menos alertas, menos opções competindo pela atenção nossa. O dia inteiro e todos os dias. O corpo humano de hoje é biologicamente quase idêntico ao de 50 anos atrás. Mas o ambiente ao redor nosso mudou de forma radical e ninguém nos preparou de verdade para essa mudança, porque elas vieram muito rápidas. Por isso que as pessoas de 50 anos atrás falam que a vida era mais tranquila, mas elas não tinham tanto estímulos para o cérebro tentar ler rapidamente como temos hoje, né? Eu não vou te dar aqui uma lista de 10 hábitos matinais. Você provavelmente já ouviu centenas dessas listas por aí e sabe tão bem quanto eu decorar uma rotina perfeita. É só mais uma decisão para tentar carregar. O que costuma ajudar de verdade é bem mais simples e bem menos vendável, por sinal. É reduzir sempre que possível o número de escolhas pequenas que você precisa tomar sozinho, todos os dias. Você pode simplesmente simplificar o que você come no café da manhã, deixando de reinventar essa decisão diariamente. Pode reservar horários específicos para checar suas mensagens, em vez de deixar cada notificação interromper o que você está fazendo. Pode simplesmente permitir períodos curtos e reais de nada, sem tela, sem estímulo, sem precisar ficar decidindo absolutamente nada por alguns minutos. Simplesmente parar, sentar e olhar para o nada. Parece bobeira, mas isso ajuda, né? Pesquisas sobre excesso de opções mostram algo parecido. Quando reduzimos a quantidade de escolhas disponíveis em determinado momento, curiosamente tendemos a nos sentir mais satisfeitos com o que escolhemos e menos exaustos no processo. Menos, muitas vezes, realmente é mais leve. Então, quanto menos decisões pequenas que você fica tomando durante o dia, isso ao longo do dia vai fazer o seu cérebro ficar mais tranquilo, né? Isso não significa radicalizar, jogar fora o seu celular ou você se isolar do mundo. Significa principalmente criar pequenas margens de previsibilidade dentro de um dia que já é naturalmente imprevisível. É uma decisão a menos logo pela manhã, quando sua energia mental ainda está intacta e merece ser usada em coisas que realmente importam. Definir com antecedência 2 ou 3 horários fixos para checar e-mail, em vez de responder tudo instantaneamente. Não é preguiça, é proteger a única atenção que você tem para distribuir ao longo do dia. E talvez o mais importante de tudo, reconhecer que sentir cansaço mental não é um sinal de fragilidade. É um sinal de que você está processando a informação e tomando decisões o tempo inteiro, numa quantidade que nenhuma geração humana antes da sua precisou administrar. Dar nome a esse cansaço já é por si só um alívio, porque para de parecer misterioso, para de parecer sua culpa. Você toma muitas decisões durante o dia e cansa sua mente e chega no fim do dia você acha que tem alguma coisa errada, mas a quantia de informação que o nosso cérebro tem que processar durante o dia é algo assim que, se você não souber organizar mesmo, chega no fim do dia, na hora de dormir, você tá esgotado, né? Então, da próxima vez em que você sentir aquele cansaço estranho, que não combina com o quanto você efetivamente se moveu ou dormiu naquele dia, talvez a pergunta certa não seja o que há de errado comigo. Talvez a pergunta seja quantas pequenas decisões
quantos estímulos, quantas trocas de atenção você sustentou silenciosamente desde que abriu os olhos hoje pela manhã, né? Você não precisa resolver isso hoje à noite. Só precisa saber que esse cansaço tem nome, tem explicação e tem sim formas de ficar mais leve com o tempo. Um passo de cada vez, uma decisão a menos por vez. Talvez o gesto mais gentil que você pode ter com você mesmo hoje seja simplesmente parar de cobrar tanta produtividade de uma mente que já trabalhou o dia inteiro, em silêncio, sem nenhum reconhecimento por isso. Você não precisa ter feito algo grandioso para merecer descanso. Só precisa ter atravessado mais um dia dentro de um mundo que nunca para de pedir sua atenção. E isso por si só já é suficiente. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez ele também faça sentido para alguém que você conhece. Alguém que também anda se sentindo cansado demais, sem saber muito bem o porquê. Então, hoje, antes de você deitar na sua cama e ficar pensando que você teve um dia improdutivo ou que você cansou sem fazer um esforço físico grande, para e pensa, olha, a gente é distraído o tempo todo por telas, por notificações, por poluição visual e sonora também. E isso a gente acaba levando diariamente como se fosse normal, mas o cérebro da gente recebe tantos estímulos que é demais do que, por exemplo, os pais da gente recebiam 50 anos atrás. Então, não se cobre tanto. Entenda que, assim como você precisa tomar tantas decisões, o seu cérebro também precisa, às vezes, ter um tempo livre. Então, durante o dia, se você tiver condições de se desligar, nem que seja 5 minutos de telas, notificações, até do próprio trabalho, tira uns 5 minutinhos para não pensar em nada. Tirar todos os problemas que tem na sua cabeça e literalmente olhar para o nada e esquecer um pouco das coisas. Isso com o tempo vai ajudando e ao longo do dia vai fazer bem para você. Bom, se esse vídeo ajudou você, recomenda ele para um amigo, recomenda ele para sua família. E se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre ele. Se quer dicas e ajudas com mais alguma coisa, eu vou estar tentando aqui ajudar. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ver o vídeo e até mais, pessoal. Se cuidem.